Olá! Hum, Tive uma resposta de um bushcrafter, penso eu, ou um amante das artes do mato, porque ele se intitula, ou tu hum, te intitulas no canal, hum, acho que é Flábio ou Fábio, acho que é Flábio, Outdoors, hum, e que diz que, em relação àquilo que eu disse no último vídeo sobre uma forma de saber se tínhamos atenção baixa, alta ou normal, em relação a esse processo, que ele não sentiu que o braço subisse, indicando, portanto, atenção. Eu vou-me explicar, ou tentar explicar melhor o que eu quis dizer. Quando nós temos normalmente movimentos, se criarmos movimentos involuntários, poderíamos estar até a ter um problema de saúde. É claro que no meio disto tudo e em sobrevivência, o que interessa é mais saber o que fazer, e para isso, se tivermos que nos inscrever ou fazer um curso de primeiros socorros, pois façamos-o, porque foi aquilo que eu fiz. Mas vou então explicar como se processa. Ou seja, basicamente, eu tenho aqui uma porta fechada. Então, eu vou fazer força como se fosse para abrir esta porta durante 1 minuto. 1, 2, 3, portanto, 4. Com a palma da mão assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. E agora, é claro que o braço automaticamente não vai subir. Eu tenho que lhe dar um impulso, ó. Se lhe der um impulso, um ligeiro impulso, ele então vai subir automaticamente. Se ficar mais ou menos neste nível, significa que eu tenho atenção normal, o que é ótimo. Se ficar mais abaixo, significa que eu tenho atenção baixa. Se subir mais acima, tenho atenção alta. Mas, será que eu confio totalmente nisto? Não. Então, naquilo que seria o meu bug-out bag, eu tenho um medidor de... Ou vou colocar agora, para além do oxímetro, do termómetro, e no oxímetro vejo também a função de onda, vou colocar um medidor de tensão. Atenção a ler, atenção a ler bem as instruções do manual, porque é muito importante, por exemplo, neste aqui que é um de pulso, que a manga de leitura, que é aquela parte que enche de ar com o compressor, fica à altura do coração. Assim como se for num dos outros de mesa, é muito importante que a manga fique à altura do coração, daqueles que têm de mesa em que a manga vem com um fio, não está incluída no próprio leitor. Existe ainda, também tenho este que ainda era dos meus pais, com um estetoscópio. Temos este é da família, em que
é completamente analógico e tem o pré-sostat, e quando nós ouvimos a bater, começamos a ouvir a bater o coração, é a nossa tensão alta. A nossa tensão alta não, a nossa tensão sistólica, aquilo que chamamos a alta, e a outra a diastólica. Mas eu não queria que a noção de sobrevivência ficasse ligada muito à noção daquilo que nós possamos ter, porque é mais a noção e aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo pouco que possamos ter, com um básico que possamos ter. Mas, entretanto, para dar algum conteúdo maior a este vídeo, vou-vos mostrar de uma marca que tem ultimamente dado cartas, porque tem várias marcas que trabalham com ela e que lhe pertencem, desde a Varta, está ligada à Varta, das baterias, das pilhas, está ligada à WD-40, está ligada à Croma ou Coma Tools, está ligada a material de cozinha, etc., que é a EBM. A EBM teve um prémio, o primeiro prémio de bricolagem e de inovação com esta lanterna. Tem uns incríveis 750 lumens. Tem, portanto, um suporte, ou seja, ela pode segurar, sim. Neste suporte tem 2 ímãs, ou seja, ela pode-se fixar, por exemplo, à chapa de um carro. Tem uma placa solar, mas atenção, há um engano muito grande. As placas solares levam a enganos muito grandes, que são, muitas vezes as pessoas pensam que a placa solar vai resolver os problemas deles todos. Hoje em dia pensa-se inclusivamente que as energias alternativas resolvem todos os problemas. Quando, por exemplo, os geradores, ou as ventoinhas ou as pares das ventoinhas dos geradores eólicos têm que parar a partir de uma determinada velocidade de vento. Os painéis solares têm um rendimento relativamente baixo. Por exemplo, este painel solar para esta lanterna, que demora por USB, tem aqui uma entrada para a porta USB, que demora por USB a carregar cerca de 5 a 6 horas, e que é essa também a autonomia. Com a placa solar, 12 horas a carregar, com a placa solar apenas carrega 20% da bateria. Por isso tínhamos a atenção muitas vezes no campo dos sobrevivencialistas e dos preppers a esta questão. Mas quanto ao funcionamento, ela tem esta parte de lanterna com cerca de 90 lumen. Depois tem nesta parte aqui, e eu vou apagar a luz, nesta parte aqui ela tem esta lanterna, nesta parte aqui ela tem 250 lumen primeiro, 500 lumen, 750 lumen. E depois tem ainda, se nós a quisermos utilizar, por exemplo, num acampamento, tem ainda, se eu ficar a carregar, vermelho e vermelho intermitente. Esta lanterna ganhou, e a EDM consegue ter preços muito competitivos. Ganhou o primeiro prémio de design das coisas de bricolagem em 2021. E apesar de não gostar não gostar, quer dizer, não é não gostar, porque eu gosto, claro que gosto dos equipamentos, mas de tentar não
focar muito em reviews, em críticas aos equipamentos em si, é interessante e um bom equipamento a ter, e isto sairá por volta dos 20 e tal euros a 30. No entanto, não será aquela que seria uma lanterna de EDC. Eu neste momento ando com a tradicional Maglite LED e com uma pequeníssima low light de reforço de 90 lumens, que é no singular, e é isso que tenho que vos dizer. Mas aquele método de sentir se a tensão está alta ou está baixa, claro que nós temos que forçar o nosso braço de forma a sentirmos pressão, e aquele quase nos doa, e depois basta dar um impulso e ele levanta, e penso que está feito o esclarecimento. Mas, no entanto, em relação aos... Quero dizer alguma coisa em relação aos bushcrafters. A sobrevivência e às vezes os bushcrafters levam muito a peito esta crítica. O bushcraft, apesar de ajudar muito em sobrevivência, parte do princípio que se está no mato ou que se vai para o mato. Sobreviver é viver com pouco, no fundo. E quando, por exemplo, no comentário se diz, ou tu, Flávio, me dizes obrigado pelo esforço, não foi esforço, porque eu vivo assim. Foi um bocadinho de esforço, sim, fazer o vídeo, ok, mas eu ia lá àquela loja, fui àquela loja, até fui comprar uma Opinel, porque tinha partido por erro meu uma Opinel, é uma navalha, uma Opinel, a ponta de uma outra, e fui lá comprar umas máscaras, porque desconfio que vamos ter problemas outra vez com o Covid, mas estou a tentar, a tratar, por exemplo, de fazer outras coisas. Olhem, vou-vos mostrar já agora. Por exemplo, estou a pensar na questão nuclear. Isto é muito interessante porque não é plástico normal, mas é uma manga de plástico, é um tubo de plástico. Isto dá, por exemplo, para fazer uma tenda e assim, mas dá também para isolar certas divisões do fallout, ou para reforçar do fallout nuclear, ou reforçar janelas. E, por exemplo, sendo uma manga de plástico, basta-me podes pôr, por exemplo, um bastão de caminhada e crio uma tenda com isto. Ou, por exemplo, para os filtros ou, por exemplo, para os... já agora... Por exemplo, aqueles filtros, apesar de estar cobertos, aqueles filtros da casa de banho, se eu abrir e puser um tubo assim e colocar aqui meias, e se as meias puderem ter no interior carvão ativado ou carvão até vegetal, o fallout isto já me vai servir como filtro para a radiação, criando assim uma divisão mais isolada em casa. A cena de sobrevivência é muito também aprender conhecimentos e esta troca de experiências, e eu agradeço o comentário, mas o bushcraft é uma disciplina muito específica. Isto é para os filtros, para aqueles filtros que vêm, por exemplo, aquele filtro como respiradouro. Nós sabemos que por cada camada de cimento e nas paredes exteriores dos prédios há estilo paredes duplas, e sabemos que estando em paredes de cimento ou de tijolo e assim a 3 metros, uma aceitável proteção contra um dos tipos de radiação é estar a 10 pés, que é cerca de 3 metros de cada parede. Mas o conhecimento
estes conhecimentos são muito importantes na sobrevivência e eu tentar aprender. Mas estava eu a dizer, o bushcraft é uma disciplina, um desporto muito particular no qual, no fundo, tem uma parte que ajuda muito a sobrevivência, mas não deixa de ser um desporto, como o campismo, que tem, como é lógico e bem, os seus segredos e que são super importantes para a sobrevivência, mas que a sobrevivência em si é muito mais abrangente do que o bushcraft. Mas estão muitas vezes, os praticantes de bushcraft estão muitas vezes ligados à questão da sobrevivência e ajuda bastante, mas são coisas diferentes. Quando se fala em sobrevivência, fala-se em algo bastante mais amplo e que implica mais disciplinas, no fundo. Nada é mais próximo da sobrevivência de que a situação extrema, que é a situação de guerra, e aí os militares estariam ou serão os melhores em sobrevivência. Até um certo ponto, se contarmos a questão de que podemos ser invadidos por um inimigo ou estar em condições adversas, sendo uma das condições adversas a guerra, sim, até certo ponto, mas muitos dos militares, basicamente, tirando aqueles que são da parte logística, trabalham já num contexto em que parte daquilo que são as necessidades deles é-lhes fornecido pela parte logística do exército, e que o exército tem a cozinha de campanha, a padaria de campanha, a medicina de campanha, comunicações de campanha, etc. A sobrevivência abrange um pouco de todos estes, um pouco ou muito de todos estes conhecimentos. Mas os comentários são sempre bem-vindos e os comentários e as críticas são sempre bem-vindas, e se não fosse a crítica não surgia este vídeo. Quanto aos medidores de tensão, eu estou a fazer este vídeo apenas pouco tempo depois de ter visto portanto, o comentário, e por isso, e nesta altura são para aí 7h30 da manhã de domingo, 30 de outubro, não tinha hipótese de ir comprar uns medidores de tensão, já teria que os ter. Mas depois, a partir das leituras, nós sabermos, até por exemplo, se tivermos um oxímetro e virmos a forma de onda, sabermos o que nos está a acontecer, ou identificar uma desidratação, identificar uma hemorragia interna, identificar uma coisa destas, pode nos permitir, pura e simplesmente, por exemplo, tomando um calmante, baixar a tensão, e baixar a tensão pode nos livrar de um AVC ou de um ataque cardíaco, saber o que tomar, etc. E é isso. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo.